Olá, grande alma, o Deus que há em mim saúda o Deus que há em você, dando aqui continuidade a esse projeto de comentar os vídeos do professor Hélio Couto. Estamos aqui no 16º vídeo, um vídeo intitulado Paixão, de 3 horas e 1 minuto e alguns segundos, né? É que vamos dar mais uma vez a buscar sintetizar as principais ocorrências, lembrando a você que é óbvio que não substitui que você acesse aí o caminho das palestras, o site do professor Hélio Couto, que esses vídeos todos estão disponibilizados, a fim de que você possa realmente apreender tudo que ali está sendo dito, né? Então, você já consegue imaginar o grande desafio que é sintetizar 3 horas em 10, 15 minutos. Então, vou falar aqui de alguns pontos. É óbvio que muito da informação acaba sendo perdido porque eu preciso selecionar aquilo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, nós temos aqui esse vídeo, é muito interessante porque pode ser que você passe despercebido. Paixão, e você vai ver que é um vídeo novamente aqui lembrando para vocês que são uma canalização dupla, né, onde tanto o professor Hélio Couto quanto a professora Mabel Cristina, ela também está presente nesse vídeo, né, assim como estava no vídeo anterior que eu gravei para vocês, que é o Visão Remota. E aqui, então, ambos estão canalizando a mesma consciência, que em regra o professor canaliza a consciência do Osho, né? Então, muitas vezes a pessoa não entende, ela acha que, porque como o professor não tem nenhum estereótipo, né? Ele não vira os olhos para trás, ele não, tranquilamente ele consegue canalizar, assim como eu estou falando aqui com vocês. Então, ele traz esse vídeo Paixão, onde ele faz menção a 3 pessoas, Cleópatra, Oscar Wilde e Maria Schneider. E é interessante que passa despercebido porque nessas 3 horas, esse é um tema muito vasto, mas nessas 3 horas ele vem trazendo as perspectivas e os acontecimentos sobre isso, né? Então, aqui também ele traz um tema muito importante. Por que ele traz um tema muito importante? Ele vem trazendo esses três personagens da história e vem contando essa história para trazer um tema que é de suma importância nos tempos que a gente vive com a tecnologia, né? Com a era de Aquário, onde toda a tecnologia vai se apresentando, onde até pouquíssimo tempo atrás nós não tínhamos, né? A tecnologia era o boca a boca, né? Hoje a tecnologia, a informação, ela se transmite de uma forma, né, infinitamente mais veloz. E aí se cunhou Edward Bernays, que foi, na verdade, um dos pós-seguidores de Freud, e quando vinha lá a psicanálise de Freud, aqui eu tenho, olhando aqui para vocês, por ter formação em psicanálise também, eu tenho toda a coleção de Freud ali, são 24 volumes, né? Então, toda a ciência empírica que Freud descobriu e revelou e trouxe para a humanidade no século passado, né? Ele começou a estudar o quê? Que o inconsciente é um universo extremamente amoral, ou seja, ele não existe esse conceito de moral, né? Não existe o que é moral e imoral, ele é amoral, é sem a moral, sem análise desse conceito, e ele é extremamente violento e ele é extremamente, digamos assim, primitivo. Então, pós Segunda Guerra Mundial, fazendo essa análise e fazendo isso à sociedade com receio de que aquela tragédia acontecesse novamente, da grande Segunda Guerra, né, com o Holocausto, com o nazismo, a fim de que se evitar de que aquilo pudesse acontecer. Por quê? Porque Hitler conseguiu persuadir, através da propaganda, e fazer florescer aquele inconsciente das pessoas de intransigência que existia à época na Alemanha, fazendo com que pudesse um sem número de milhares de alemães seguir o seu entendimento e transformar os judeus nos grandes inimigos e terem cometido uma das maiores atrocidades, a maior atrocidade no mundo moderno, que foi o nazismo. Então, ele vem trazendo a perspectiva disso e ele chama isso na verdade tem uma razão de ser, se você pesquisar, engenharia do consentimento. O que é engenharia do consentimento? Onde pessoas, através da publicidade, da propaganda e da mídia, conseguem fazer com que todos nós, a população em geral, fique com uma sensação de que tudo está certo daquele jeito, de que as coisas são assim mesmo, para que a gente não possa se questionar. E como que o professor traz isso? Dentro das mudanças, existem 3 passos assim, em que até mesmo a professora Mabel vem trazendo, que é o seguinte:
toda temática nova, tudo que é novo, você pode ver nas suas relações, você pode ver nas suas relações com amigos. Por exemplo, se você começou a estudar física quântica e vai compartilhar com seus amigos que não têm essa realidade, você vai ver assim, que tudo que é novo e disruptivo, ou seja, que é diferente do padrão, do status quo, ele é naturalmente o primeiro passo, ele é assim, indiferente. As pessoas ignoram totalmente, totalmente ignorado aquilo que você está tentando trazer. E aqui, então, o professor, nesses vídeos de 2009 e 2010, ao trazer o conceito de realidade, ele é totalmente ignorado e criticado, e até hoje ainda é assim, extremamente ignorado, está numa fase de transição. A segunda etapa, depois de totalmente ignorado, né, mas aí quando se começa a perceber que isso está ficando repetitivo e começa a ganhar uma massa crítica de pessoas, algumas pessoas que se sentem incomodadas com isso passam o quê? A opinar sobre isso, né? A opinar sobre aquilo que era ignorado, totalmente desconhecido. Opa, tá ficando assim, opa, tem mais pessoas falando sobre isso, nós precisamos comentar sobre isso. Então, o segundo ponto é que as coisas se tornam, o novo saber, ele se torna extremamente criticado, ridicularizado, debochado, e de todas as formas possíveis. Então, você pode ver que se você começou a buscar estudar ressonância harmônica, ou física quântica, mecânica quântica, e começou a compartilhar isso com seus amigos, provavelmente do início em que você era totalmente ignorado a respeito disso, a partir do momento em que sua vida começou a mudar, e a partir do momento em que você começou a falar sobre isso, você começou a ser ridicularizado, provavelmente ridicularizada, criticada, etc. Até que chega o terceiro etapa, né? Onde acontece a aceitação total, né? A aceitação total, isso sempre foi assim, isso sempre foi muito óbvio. Então, o professor, já sabendo dessas etapas, né? Porque são etapas que todo novo saber que quebra paradigma acontece, assim como é a mecânica quântica, já sabe que o trabalho dele vai ser ignorado pela grande massa, depois ridicularizado, até que daqui século noro, daqui a 100, 200, 300 anos, 400 anos, esse trabalho possa ser realmente reconhecido, totalmente normal e óbvio, né, ao ponto disso. Então, a influência da mídia com a engenharia do consentimento, e se você pesquisar no Google engenharia do consentimento, você vai achar naturalmente esses 4 vídeos que falam sobre a engenharia do consentimento. Tem livros, inclusive, né, fundados nos, fundados nos fundamentos da psicanálise do inconsciente, de Edward Bernays, de Anna Freud, né, que conseguiram trazer assim posteriormente escritos sobre isso, como que as propagandas funcionam. Não é à toa que as propagandas se utilizam de mulheres extremamente sensuais para atrelar essa imagem, né, do id, do desejo, da sexualidade, que é algo atrelar ao seu produto, né? Você pode ver que as bebidas, e depois você vê também, hoje já é proibido, né, assim, se atrelar tanta sexualidade a bebidas, coisas que não tem nada a ver, né? Imagens simbólicas que acessam o inconsciente e também tem o cunho erótico. Então você pode ver que algumas imagens, alguns símbolos, né, de uma mulher botando o dedo na boca, ou de uma mulher se lambuzando com sorvete, de preferência de coco, né, porque é branco. Então, assim, você pode ver que essas mensagens simbólicas transmitem e acessam inconscientemente, você não está consciente disso, mas você fica registrado no seu inconsciente aquela imagem. Então, a engenharia do consentimento, ela visa, através do plano da mídia, fazer com que nós permanecemos no status quo. Então, e aí, quando você começa a se questionar isso, acontece um movimento de quê? De demonizar também as informações. E aí, naturalmente, a gente passa a fazer um movimento contrário, ir contra toda a mídia, todo o establishment, toda aquilo que está estruturado, porque a gente já não sabe. Porque hoje o primeiro passo a gente acredita naquilo que a maioria das pessoas vê. Então, se a maioria das pessoas acreditam naquele tipo de informação, aquela informação deve ser verdadeira. A mente humana, ela gosta muito de números. Então, quanto mais pessoas assistem, mais natural e a mente humana também, ela é, por natureza, fincada para que nós sejamos gregários, unidos, né? Para que a gente participe das relações. Então, quando a gente acredita e faz algo que todo mundo está fazendo, nós estamos demonstrando o nosso interesse de participar dessa sociedade, de ser aceito, etc. Então, tudo aquilo que é visto por muito mais pessoas, naturalmente é bom, né? Naturalmente é bom. Então, quando você começa a entender que há sim um processo de engenharia do consentimento, ou seja, quando eu falo engenharia, porque há um planejamento, há um estudo
em que faz com que você e a sociedade, a grande massa, nós venhamos a concordar com tudo aquilo que está sendo posto. Quando você descobre isso e você quer romper isso, é natural que você se torne um pouco ranzinza. Então passe a criticar tudo aquilo que é massificado, passe a criticar, até que você vá tentar descobrir quais são as informações realmente verdadeiras e que devem ser colocadas, analisadas e observadas e serem levadas em informação. E aqui, mais uma vez, é importante a gente ter a ideia de selecionar as informações, né? Então, até que a gente possa descobrir, até que você possa descobrir a forma de selecionar as informações, é sempre mais difícil. Mas eu posso te dar um norte, um horizonte, compartilhar contigo. Busque aquelas informações onde vão fazer com que você se torne uma pessoa para além dos seus próprios interesses. Busque aquelas informações onde vão fazer com que você se desenvolva o conceito de unidade. Busque aquelas informações onde vai trazer para você a consciência de que é somente você que cria a sua realidade. Por mais que tenham influência de governos, de estados, de todos aquilo que está fora de você, de circunstâncias, busque aquelas informações em que vão dar a você a total responsabilidade de criar a sua realidade e seguir a sua vida. E uma das formas da engenharia do consentimento muito forte de se criar, assim como é nas nossas relações, é se criar uma ideia de um medo, porque todo medo imobiliza. Toda vez que você está com medo, veja, toda vez que você está com medo, perceba, seja em qualquer momento que você esteve com medo na sua vida, se você está com medo de alguma coisa agora na sua vida, você sempre tenta buscar alguém que possa te auxiliar, alguém que possa compartilhar com você informações ou que já superaram o medo. Então, naturalmente, toda a engenharia do consentimento, ela não só passa por um momento também de se encontrar, de se anular as opiniões divergentes, como também ela passa naturalmente para que você possa identificar um medo, um inimigo. Esse inimigo, naturalmente, depois eles criam o quê? Eles criam, digamos assim, uma ideia de um salvador para qualquer dos lados. A ideia de um salvador faz com que eu, você, possamos ficar vinculados àquela pessoa. Afinal de contas, o que acontece? A partir do momento em que eu tenho medo e percebo que eu não posso superar o medo por mim mesmo, e eu vejo outra pessoa dizendo que pode, digamos assim, eliminar esse medo em mim, naturalmente eu vou devocionar ela, vou dedicar a ela a minha atenção, a minha importância e a minha força para que ela faça isso por mim. Todo esse tipo de informação que tira de você a capacidade de se curar e se desenvolver e crescer são informações que estão alinhadas com a engenharia do consentimento, estão aliadas com os interesses aqui do plano, digamos assim, mais denso dos magos negros, né? É claro, e olha que nós estamos falando aqui dos vídeos do professor Hélio Couto, falando de cocriação da realidade e umas coisas mais simples, sem levar em consideração as existências e as influências de seres que estão nos planos, nas dimensões outras, né? Porque existem mais 3 dimensões abaixo da nossa, mais densas do que a nossa, digamos assim, ou que no espiritismo são chamados umbrais, que estão aí trabalhando, que são conhecedores da psicologia humana, da antropologia, da sociologia, da filosofia, e que influenciam naturalmente as pessoas a trilharem de determinado jeito. Uma das formas e forças para que eu e você possamos nos aumentar a nossa vibração é perceber, digamos assim, a coragem, desenvolver a coragem diante das adversidades. O que eu estou falando aqui para você é extremamente simples, mas não confunda simples com simplório, porque é extremamente difícil. E aqui, na verdade, vem a professora Mabel fazendo aqui uma série de comentários, né, comentários válidos, e ela fala sobre a questão da medicina do futuro, né, que é o conceito. O que existe, na verdade, no plano? Porque o plano físico não é o plano físico que, digamos assim, danifica o espírito. Toda doença, como nós somos um conglomerado de átomos e somos um conglomerado digamos assim, de vibrações, o nosso corpo ele é constituído por um equilíbrio, aquilo que se chama em medicina de homeostase, homo, ou seja, normal, estase é estabilizado. Então, nós estamos num constante estado de equilíbrio. Então, você encontrar para que cada célula, digamos assim, cada átomo que compõe células, compõem organismos e órgãos do nosso corpo, eles possuem determinadas assinaturas frequenciais. Então, você percebe que o nosso corpo, a partir do momento em que ele identifica um desequilíbrio, naturalmente começa o processo de cura, ou seja, o processo de restabelecer a homeostase. Isso significa na prática o quê? Que só existe saúde.
Mas esse plano de reequilíbrio, ele acontece no campo etérico, naquilo que é chamado de perispírito para os espíritas, ou de duplo etérico, né, para aqueles que têm assim como eu, têm um estudo mais esotérico, ou mais, digamos assim, ocultista, místico, assim que faz das escolas iniciáticas. Nós conhecemos como o duplo etérico, que é um molde do corpo. Então, esse duplo é ali que é estabilizado a quebra energética, e essa quebra energética, através dessa interface que é feita pelo prana, né, que é a energia vital, acaba trazendo, digamos assim, nós acabamos não recebendo prana de uma forma equilibrada naquele sentido, e aquele órgão, aquela região do nosso corpo começa a entrar em desequilíbrio vibratório, e aí o órgão físico, aquilo que a gente identifica como físico, começa a apresentar problemas, né, ou doenças. Então, na verdade, como só existe o conceito de saúde, a partir do momento em que a gente pensa muito mais em doença, e você pode ver que as academias, as escolas de medicina, elas não ensinam sobre saúde, porque saúde é um conceito muito amplo, né? Dizer que uma pessoa saudável só e somente pela perspectiva do corpo físico é extremamente limitado, porque você tem a perspectiva. Além da física, você tem a perspectiva emocional, você tem a perspectiva psíquica, né, mental, e você tem a perspectiva espiritual, para falar de um todo saudável. Mas as escolas de medicina, as tradicionais e as escolas como um todo, não só de medicina, mas de como psicologia e outras, você percebe que o foco dos estudos é na doença. Você estuda doenças e como curar doenças. Você não estuda sobre a saúde e o que significa esse conceito amplo de saúde, né? Então, perceba que isso é extremamente difícil. Então, quando você e eu queremos colapsar a nossa realidade, colapsar mais uma vez a nossa saúde, nós precisamos entender que saúde é ter aquilo que nós não temos, ou seja, ter o equilíbrio que nós perdemos. Então, nós precisamos pensar o quê? Em naturalmente nos visualizarmos já saudáveis ou sempre saudáveis. Mas por conta da nossa ignorância, dos anos e séculos das nossas existências, vindo acumular a ignorância a respeito da realidade, nós temos ainda miasmas a serem, digamos assim, superados e serem pagos, que são aquilo que nós identificamos como as respostas às nossas ações equivocadas, aos nossos karmas. Então, naturalmente, ao nos reequilibrarmos, nós temos aí a possibilidade de nos recuperarmos. Então, nesse vídeo Paixão, o professor traz essas 3 histórias, né, que são histórias extremamente importantes, e vem trazendo aquela perspectiva de que são as perguntas que nos movem. Na verdade, a filosofia traz bem isso, né? Todo cientista em qualquer área que seja, e se você é um pesquisador, uma pesquisadora, você perceba que nós precisamos fazer as perguntas certas, né? Porque muitas vezes quando a gente pergunta o porquê que eu estou nessa situação, esse é o tipo de pergunta que não resolve a solução. Mas a gente gosta de fazer esse tipo de pergunta, né? A gente gosta de teorizar sobre o porquê. Mas a gente esquece que o mais importante do que o porquê, do que teorizar, é o que eu devo fazer para mudar, como que eu devo sair dessas circunstâncias. E ao trazer essas 3 pessoas, né, e falando sobre a importância, sobre a mecânica quântica, o professor vem trazendo a perspectiva de quê? De que a história de Cleópatra com Marcos e as suas paixões e como que foram assassinadas. Depois ele traz a história de Oscar Wilde, que tem um livro que ele faz o comentário aí, Precípitos, que é um livro de Oscar Wilde, livro em que ele escreve quando o Oscar Wilde foi preso, e ele escreve para o seu parceiro, ele foi preso pela sua circunstância, pela sua orientação sexual, e ali é interessante esse livro, porque ele demonstra o cuidado que você deve ter em escolher bem os seus relacionamentos. A tragédia que foi a vida de um gênio de Oscar Wilde, e que é a impossibilidade por escolher mal os relacionamentos, por não ter força de vontade, por ser extremamente leniente, por ser extremamente condescendente, por achar que aqueles comportamentos hostis e bestiais e ignorantes do seu parceiro, por ele deveriam ser superados ou minimizados. A responsabilidade que você tem em estar ao lado, se relacionando com pessoas que você já percebe, principalmente se for o seu parceiro e você divide a cama com ele, o seu parceiro, em como te faz mal. E aí ele traz isso, e depois ele traz também a perspectiva da paixão, como a paixão foi vista através do filme com essa Maria Schneider, que foi uma atriz que fez um filme chamado, nossa, me fugiu o filme aqui, mas vale a pena vocês assistirem, com Marlon Brando, onde ela tem uma cena de estupro
onde ela diz que foi realmente estuprada naquele filme, e ela tinha 19 anos, e ao ser estuprada, depois ao ser relatada, naturalmente ela foi abandonada e faleceu com 58 anos, depois ela nunca se recuperou disso, né? E como é que o mundo mostra a questão da paixão e a questão do amor, a questão da sexualidade, sempre minimizando e objetivando as relações humanas e não se entendendo o que funciona realmente. Então, ali ele fala sobre a sexualidade e a reencarnação, onde como que é importante, porque quem ama é o espírito, né? Então, se você tem alguma espécie de preconceito, você imagina o seguinte: se quem ama é o espírito. Nas escolas esotéricas, assim, quando a gente faz os estudos ocultos, demonstra-se que naturalmente todo espírito ele ocupa os dois personagens, né? Os dois corpos, digamos assim, as duas interfaces, tanto o homem quanto a mulher. E normalmente nós temos 7 reencarnações, normalmente, né? 7 reencarnações sucessivas como homens, 7 reencarnações sucessivas como mulheres. Por quê? A fim de que a gente possa acumular experiências que só essa interface masculina pode me dar e só a interface feminina poderia me dar também, né? Então você imagina, um homem não tem como gestar. Então só se eu ocupando uma interface feminina, só eu reencarnando como uma mulher, para que eu possa entender e também apreender essas informações, né, gerar complexidade para a existência. Então, a partir do momento em que você tem uma espécie de preconceito com a orientação sexual de alguém, você está criando um karma para você muito complexo, porque hoje você está reencarnado num corpo masculino, numa interface masculina, mas amanhã, a fim de resgatar a sua ignorância no sentido de desconhecimento, não necessariamente grosseria, você vai vir reencarnado num corpo feminino e você vai passar pelas perseguições que você faz, ainda que sejam veladas dentro da própria família, seja com pai como com mãe. Então, a importância de se entender a realidade, para que a gente possa romper os padrões e as repetições desnecessárias. Então, é isso, né? Lembrando que é o espírito que ama e não o corpo que ama. Então, tenhamos muito cuidado com isso. O Deus que há em mim, grande alma, saúda o Deus que há em você. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.